Olá, meus jovens, tudo jóia? Eu gostaria de dizer que este vídeo tem um sabor especial, o sabor da aprovação pública, da aclamação dos meus alunos, tem o sabor de amorzinho. Por quê? Porque este vídeo só foi gravado porque a nossa live com a Imagine bateu uma meta que eu estabeleci para vocês e agora eu estou mal acostumada. Eu estabeleci um número mínimo de visualizações para o nosso vídeo, que quando a gente tivesse aquele número mínimo de visualizações, eu gravaria a correção desta excelente redação escrita por uma aluna minha. Pois então agora eu tô mal acostumada. Como assim mal acostumada? Vocês já podem esperar. Vamos ali conversar sobre as novidades. A partir de agora, eu vou lançar desafios, vou deixar palavras, dicas e senhas escondidas nos nossos vídeos, ou seja, fiquem de olho, vem aí. Todo mundo coloca aqui embaixo, será que vem aí? Vem aí? Veio aí? Pois hoje veio aí, conforme prometida, a correção deste texto escrito por uma aluna minha. Isso daqui, gente, é só um treino, não seria a maneira como ela escreveria esse texto no mundo real, tá? Aqui, então, vocês vão ver que tem, eventualmente, algumas rasuras que eu não sugiro que vocês tenham, tá? Então, isso daqui é um texto, ela corrigiu essa redação comigo, presencialmente, cara a cara, o que faz parte, né, de um dos meus cursos de redação. A propósito, a gente vai ter que fazer isso, né? Momento jabá. Vamos ali para o jabá. Estamos ainda com as últimas inscrições do meu curso intensivo de redação abertas, e nesse curso intensivo de redação há plantões, há atendimentos individuais com os meus monitores. Esta aluna veio ao plantão e teve a sua redação detalhadamente corrigida. Se você tem interesse em fazer o meu curso de redação intensivo, é só você ir lá no meu perfil no Instagram, naquela rede lá das fotos em que todo mundo é bonito, bem sucedido e tudo mais, e clicar na bio. Vai aparecer o link para o Intensivo de Redação 2022. Jabá feito, vamos para a correção. Eu vou usar o padrão de cores que eu sempre uso com os meus alunos e que vocês são meus alunos virtuais, mas são, e eu sei que tem gente que é meu aluno também no mundo real, digamos assim. E a gente vai dar uma olhada na redação dessa aluna. Eu gostaria que vocês me contassem se está legível, tá? Essa aluna começa o texto sobre a influência das redes sociais nas discussões políticas e nas eleições do Brasil com uma menção a um repertório sociocultural. A produção audiovisual polonesa Rede de Ódio, de 2020. Então ela está apostando em fazer já a apresentação da sua primeira outra área do conhecimento. De 2020, demonstra a atuação de um jovem na difamação de um político nas redes sociais por meio de notícias falsas de cunho agressivo. Observem que nessa breve explicação que ela dá em relação ao filme, ela já planta algumas palavrinhas que têm a ver com o tema difamação de um político nas redes sociais, notícias falsas e cunho agressivo. Ela já está trazendo influência das redes sociais nas discussões políticas e nas eleições do Brasil. E, de certa maneira, na hora em que ela já menciona esses aspectos, ela já está antecipando uma característica da argumentação dela, que vai ser avaliada na competência 3, e é por isso que eu estou marcando aqui com o turquesa. Excelente truque. Ela faz uma retomada. Esse panorama desenvolvido no filme, então ela retoma o filme no lugar de produção audiovisual, é preocupante para o Brasil. E ela vai apresentar uma relação explicativa, dado que. Então isso aqui é um operador argumentativo. Lembrando, nós temos uma belíssima live aqui no canal sobre operadores argumentativos. É só procurar na nossa barra de pesquisa daqui do canal. Voltando. Dado que nas últimas eleições brasileiras, e aí a gente tem eleições, uma palavra que remete ao tema, houve uso intenso, então tudo isso aqui é palavra de opinião, da internet para propaganda eleitoral
ok? Então, propaganda eleitoral tem a ver com o tema, internet tem a ver com o tema. Então, esse tempo todo ela está introduzindo o tema. E, de acordo com o Instituto Data Senado, isso daqui estava na coletânea, 45% dos eleitores afirmaram terem decidido o candidato considerando divulgações das mídias sociais. Ou seja, eu estou provando que há uma grande influência nessa jogada. Então, eu estou o tempo todo mencionando o tema aqui. Nessa lógica, ou seja, na lógica anterior, eu estou fazendo uma retomada, percebe-se que os brasileiros estão altamente propensos a serem influenciados politicamente pela web. Então, altamente propensos a serem influenciados politicamente pela web. Então, eu estou falando do tema, estou me posicionando em relação a esse tema. Minha sugestão para essa aluna é que colocasse web entre aspas, porque não é uma palavra da língua portuguesa. Problema, então eu estou falando que é um aspecto negativo, eu estou problematizando. Alarmante, e aí ela estabelece uma relação explicativa devido a falta de letramento, que parece ser a causa que essa aluna vai explorar, de notícias digitais. E aqui eu melhorei um pouquinho a estrutura, não achei que ficou bom não. A falta de letramento, melhorando essa estrutura. Letramento é letramento para o consumo de notícias digitais. Então aqui ficou um pouco difícil de entender, tá? Então, ok, introdução dela tá bonitinha, porque fala-se do tema, há uma tese, e ela já até seguiu a minha orientação para vocês, é que aproveitem o primeiro parágrafo para já apresentar um repertório sociocultural a ser retomado posteriormente. Desenvolvimento número 1, tá? Ô, gente, eu vou pedir desculpas para vocês, porque tem aqui, ela tirou uma foto do texto e mandou. Isso daqui é o caderno de produção textual dela. Esse caderno de produção textual, eu tô até com o meu aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aí. É um material da salinha, deixa eu só explicar para vocês, que é um caderno mesmo, em que o aluno tem, não sei se está focando, meninas, em que o aluno tem vários elementos importantes, tem aqui folha de planejamento textual, acho que eu vou pôr aqui na câmera da mãozinha. Temos aqui a folha de planejamento textual, que ajuda o aluno a fazer o planejamento textual. Tem aqui um espaço para registro e estudo de repertório sociocultural. O que mais que a gente tem bonitinho? A gente tem a folha de redação. Então, a aluna escreveu a redação do tamanho do Enem, que essa folha vem do tamanho do Enem, e aí veio o araminho da folha de redação, tá? Esse material impresso, é o material dos cursos ao vivo. Você ainda pode se inscrever e receber esse e outros materiais. Eu sei que tem gente que é meu aluno do curso ao vivo e que assiste ao meu canal do YouTube. Põe aqui nos comentários qual é a lista de materiais da nossa salinha de redação para o pessoal morrer de inveja e se inscrever. Ainda dá tempo para o intensivo. Voltando. Ok. Tendo em vista que, ou seja, esse argumento que ela vai apresentar é o ponto de partida. Tendo em vista que o espaço virtual já pode ser considerado uma das principais infraestruturas de comunicação do país, ou seja, o que ela está apresentando aqui é, com espaço virtual, ela está fazendo menção ao tema. E ela já apresenta o que eu chamo de o quê? É o tópico frasal, é o argumento a ser desenvolvido no texto. Ela está usando o truque do sanduíche, porque minha aluna já está craque no truque do sanduíche. Então, o que dela é? O espaço virtual já pode ser considerado uma das principais infraestruturas de comunicação do país, e ela aproveita para já apresentar a segunda outra área do conhecimento. Ela fala do filósofo Pierre Levy, que trata do conceito de cyberespaço. Então, aqui temos a segunda outra área do conhecimento. Denominado pelo filósofo Pierre Levy de cyberespaço, percebe-se as interações. Então, deve ser percebem-se, porque as interações
são percebidas e debates cada vez mais presentes no mundo digital. Então ela fala de algo que se torna mais intenso. Tem nenhum problema com a expressão cada vez mais presentes. O que eu tenho de problema aqui é que ela não recortou a discussão. Não são interações e debates afetivos sexuais, são interações e debates políticos. Isso daqui é algo que pode melhorar. Cada vez mais presentes no mundo digital, conforme, então uma relação de conformidade, outro operador argumentativo, previsto por Levy. Então ela retoma o Pierre Levy, que já tinha sido apresentado. Então vou pôr aqui a retomada do argumento anterior, conforme previsto para o Levy. Nesse sentido, ou seja, no sentido anteriormente apresentado, a web, entre aspas, torna-se, opinião, importante veículo para candidatos divulgarem suas propostas e eleitores realizarem discussões sobre projetos. E aí tem que ter uma vírgula antes do E, porque esse E introduz um novo sujeito de uma nova oração. Então, beleza. E eleitores realizarem discussões sobre projetos, acarretando naturalmente em ciberdemocracia. Uma coisa acarreta outra, não tem essa preposição aqui. Ciberdemocracia é um outro conceito do Pierre Levy. Então, ela está pondo um repertório sociocultural do lado do outro. Então, para mim, isso é a terceira outra área do conhecimento, ainda que tenha usado, né, o mesmo autor. O conceito é diferente. Ciberdemocracia, utilização das novas tecnologias na participação da coisa pública. Perfeito. Desse modo, então, ela já fez o quê? Ela já fez, ao longo desse trecho, o porquê. Então, deixa eu até colocar aqui o porquê, que começa ali nesse sentido. E aí, ela vai fechar o argumento, ela vai apresentar o e daí dela. Olha o e daí dela, introduzido por uma expressão conclusiva. Desse modo, nota-se o percurso espontâneo, natural, então ela até mostra uma coerência entre os argumentos, das informações acerca de políticos e suas ações no espaço virtual. Então ela optou por fazer um primeiro desenvolvimento por importância, relevância, benefício, contribuição das redes sociais para o mundo político. E aí o que ela vai fazer em seguida? Obviamente, ela vai pegar isso que corresponde ao tema, o percurso espontâneo das informações acerca de políticas e suas ações, e fazer o contraste. Ela marca o contraste com tudo. As redes sociais não apresentam somente notícias verdadeiras e idôneas aos usuários, que é basicamente o que ela vai desenvolver aqui. Esse é o quê? E aí ela já fala, na verdade, qual que é a opinião. Elas, as redes sociais, estão infestadas de informações falsas e manipuladoras de figuras públicas, como governantes. Ok. E aí, isso que veio antes é problemático. E aí ela vai explicar por que é problemático, só que não tem essa vírgula depois do pois, apenas antes. Pois não há no país ensino amplo e formal, então ele é limitado e informal, assistemático, para que os brasileiros identifiquem diferenças entre propaganda e notícias e entre argumentações apelativas e jornalísticas. Belíssima explicação, mas ela achou que ela precisava explicar mais, então ela põe um ou seja. Ou seja, falta educação digital, que era o argumento que estava lá na introdução dela. Projeto de texto super estratégico. Vou pôr aqui, ó. PTE. Primordialmente aprendizados para barrar a confiança excessiva, porque não é qualquer confiança. Então aqui, ó, eu acho que faltou um adjetivo. A confiança irrefletida, por exemplo, nas postagens mentirosas ou distorcidas que ocorrem. Então ela está retomando essas postagens, isso é um mecanismo coesivo, que ocorrem em todo o mundo e são realizadas por indivíduos com o intuito de manipulação.
ao filme que está no repertório sociocultural número 1. Então, ela retoma o repertório. Logo, que ela está concluindo o argumento, fica evidente a inconveniência da comunicação livre no mundo cibernético. Aqui, quando ela fala que a comunicação livre no mundo cibernético é inconveniente, poderia parecer que ela está ameaçando a liberdade de expressão. E aí, eu acho que dava para melhorar, para tirar essa possível interpretação de censura. Então, logo, ficam evidentes as inconveniências possivelmente, porque nem sempre, geradas pela comunicação livre no mundo cibernético. E aí ela retoma, interferem no processo democrático, então ela está aqui falando do tema, debates e eleições de forma descontrolada, com difamação e imprecisão. Então ela retoma o tema e retoma a problematização que ela fez ao longo do desenvolvimento. Fechando a proposta de intervenção dessa aluna, portanto, e aí ela vai sinalizar para a gente objetivo, com o objetivo de aumentar a probabilidade dos cidadãos em reconhecerem divulgações enganosas e errôneas. Cabe ao agente, olha, eu tô aqui contando, ó, agente, cabe ao Ministério da Educação, ela detalha o agente, responsável pelo letramento no país, incluindo o digital, a ação, elaborar programas educativos no que diz respeito às tendências das notícias falsas, por meio, acabou de tirar total na competência número 5, de vídeos a serem difundidos tanto nas escolas quanto nos veículos midiáticos. Essa aluna, ela é tão neurótica, afinal de contas, a aluna minha, que ela ainda faz uma segunda proposta de intervenção que eu vou deixar para vocês que terão acesso a este arquivo em PDF lá no nosso Telegram, vocês me falarem se a segunda proposta dela está completa. Qual é a nota que essa aluna merece? Ela, na minha opinião, ficaria entre 920 e 960. Ela faz os 5 elementos da proposta de intervenção, ela tem todos os mecanismos coesivos, ela tem eventuais falhas de competência 3, nenhum problema na abordagem do tema ou nos repertórios socioculturais e mais de 2 desvios gramaticais. Essa redação seria uma redação entre 960, se eu pegasse um corretor bonzinho com competência 3, e 920, que seria a nota que eu daria. Sua nota no Enem é a média aritmética dos seus 2 corretores. Corrigido, deixa aqui no comentário o que vocês acharam dessa correção e o que vocês querem ver no nosso próximo vídeo gravado. Beijo, assina o canal e ativa as notificações, que a gente sempre tem conteúdo de muita qualidade por aqui. Até!